O Brasil perdeu hoje para a Noruega. E como todo bom brasileiro, eu queria que o nosso país ganhasse, que o nosso país avançasse, né? E ganhasse a Copa do Mundo. E eu vi muitas pessoas se entristecerem por conta disso. Eu vi muitas pessoas ficarem com raiva de alguns jogadores ou do goleiro, né, da Noruega. Só que eu parei para refletir em algo. Eu vi pessoas, né, torcendo contra o Brasil. Eu vi pessoas torcendo a favor, pessoas que ficaram muito decepcionadas, pessoas que ficaram tristes, com raiva. E eu, no momento que o Brasil perdeu, como eu falei, eu queria que ele tivesse ganhado. Mas quando ele perdeu, eu fiquei em paz, eu estava de boa. E eu lembrei de um texto que eu vi e eu queria compartilhar contigo para tu refletir um pouco sobre isso. Porque se a gente parar para pensar, a Noruega é um país pequeno, né? Talvez um país que não tem muita história no futebol. Eu não sei, mas talvez seja a primeira vez que eles estão participando da Copa do Mundo. E o Brasil tem história, o Brasil tem 5 estrelas, a seleção pentacampeão que já ganhou 5 vezes a Copa do Mundo, mas mesmo com uma grande história, né, e com bons jogadores e com tantas oportunidades que teve, o Brasil acabou perdendo. E eu queria refletir contigo porque esse texto fala muito a respeito de nem sempre os melhores vencem. E aí eu comecei a pensar e tirar algumas reflexões para a minha vida. O texto está aqui, é um texto bíblico, então foi escrito há mais de 2000 anos atrás, quer dizer, praticamente mais de 3000 anos atrás, pelo Salomão, conhecido Salomão. E ele escreve algo que é uma sabedoria de vida. E ele diz o seguinte, ó, Eclesiastes capítulo 9, versículo 11, diz assim, ó, eu descobri mais outra coisa neste mundo. Nem sempre são os corredores mais velozes que ganham as corridas. Nem sempre são os soldados mais valentes que ganham as batalhas. Notei ainda que as pessoas mais sábias nem sempre têm o que comer e que as pessoas mais inteligentes nem sempre ficam ricas. Notei também que as pessoas mais capazes nem sempre alcançam altas posições. Tudo depende da sorte e da ocasião. Esse texto que ele fala reflete muitas histórias bíblicas. Quando você olha um pouco para a história dos reis de Israel, você percebe algumas coisas interessantes. Por exemplo, Davi. O Davi, um jovem, pastor de ovelhas, foi entregar marmitas ali para seus irmãos na guerra. Chega lá um gigante, um soldado guerreiro ali, experiente, está desafiando o povo de Israel. E o que é que Davi faz? Davi ele tem coragem que os outros soldados não tinham para enfrentar o gigante filisteu. Naquela época, para que não houvesse muitas mortes, às vezes em batalhas, o soldado mais forte do lado A lutava contra o soldado mais forte do lado B. Do lado dos filisteus estava Golias, um gigante. Do lado do povo de Israel não tinha ninguém. Davi, né, ouve ali que o Golias está desafiando o povo de Deus ali e ele decide enfrentar Golias. Então é alguém pequeno que vence alguém gigante, alguém experiente, alguém de batalha. Muitas vezes o que acontece é isso, é o texto que o texto diz. Nem sempre são os mais fortes que vencem as batalhas, nem sempre são os mais velozes que vencem as corridas, nem sempre os mais inteligentes ficam ricos. Aí ele fala algo interessante, tudo depende da sorte e da ocasião. Para mim seria Deus. Tudo depende de como Deus prepara tudo para a sua vitória. Então, muitas vezes, o orgulho ou o pensamento de se achar melhor do que os outros faz com que você perda batalhas da vida. Talvez pode ter acontecido isso com o Brasil por conta disso. Os jogadores tiveram muitas oportunidades, de fato. Eu acredito que jogaram bem, mas em alguns momentos, talvez seja uma impressão minha, eu percebi que parece que eles não estavam jogando muito sério, sabe? Tipo, não é que eles queriam perder, mas dava para fazer um pouco mais, né? Dava para fazer um pouco mais. E talvez eles ficaram um pouco ali, sabe? Meio que não levaram tão a sério, talvez. E algo que aconteceu também no jogo anterior contra o Japão, o jogador do Japão, ele começou a falar mal do Brasil, falando que o Brasil não tinha mais peso na camisa, que hoje se ouvia falar de França, de Alemanha, de Argentina e do Brasil não. E no final eles acabaram perdendo para o Brasil. Então nunca entra em uma batalha, sabe, com orgulho, com soberba, muitas vezes desprezando o outro lado. E muitas vezes na história do povo de Israel havia reis brigando lá
entre si, e o rei de Israel queria entrar na batalha para defender um lado. E Deus falava: olha, não entra nessa batalha aí, porque eu já dei a vitória pro outro lado. Se tu entrar, tu vai ser derrotado. E o rei ia lá e era derrotado, ou às vezes recuava da batalha. Então muitas vezes é sobre tu não ter orgulho, é sobre tu entender quais batalhas tu deve entrar na tua vida, é sobre tu entender também qual postura tu deve ter. Nunca uma postura de soberba, nunca uma postura de orgulho. O livro de Provérbios fala que o orgulho precede a queda. Então, quando tu tem orgulho, às vezes quando tu fala uma soberba sobre alguém, ou tu se acha melhor, tu acaba ficando cego sobre a realidade e tu pode acabar perdendo grandes oportunidades, grandes batalhas por conta do orgulho. Então, entender que tudo depende de como o Senhor prepara a vitória para nós, muda tudo. Porque quando Deus age na tua vida e quando Deus prepara os detalhes para tu vencer, quando tu tá com Ele, quando tu entende, né, quais armamentos tu deve usar, né, quais ferramentas, quais decisões estratégicas tu vai tomar, quando tu age com sabedoria, tu consegue ver muito mais resultados. Então, algumas coisas que eu parei para refletir é que o simples é muito importante. Tu viver sem muitos excessos, sabe? E tu aproveitar as oportunidades boas que a vida te oferece, né? Que Deus prepara aí para ti. Porque, por exemplo, o Brasil teve muitas oportunidades. Por outro lado, o jogador da Noruega que fez os gols, ele teve as duas chances e ele aproveitou bem as chances que ele teve. E assim, muitas vezes é tu aproveitar bem as chances que tu tem. Não desperdiçar, sabe? Ter estratégia para fazer boas jogadas, né? Eu tô falando aqui questões de vida mesmo. Tomar boas decisões, tirar excessos, tirar o que está atrapalhando, sabe? Muitas vezes talvez foi o nervosismo que estava atrapalhando ali os jogadores, o que errou o pênalti mesmo. Ele poderia estar nervoso, preocupado, ansioso, e tudo isso fez com que ele perdesse ali. Então muitas vezes os excessos, sabe, as sobrecargas é o que nos atrapalha na vida. Então tirar esses excessos, viver de uma maneira simples, aproveitar boas oportunidades, colocar Deus à frente de tudo. Eu acredito que seja esses os pontos que eu pegaria aqui como lição, né? E nunca vamos desacreditar do nosso país, mas a gente precisa melhorar muito, né? Eu acredito que a gente precisa melhorar muitas coisas aqui nesse país, né? Mas tudo começa com uma melhora em cada um de nós, em mim, em você, na sua família, na minha, na família de outras pessoas ao nosso redor. Então, quando a gente começa a melhorar como pessoas, como famílias, a sociedade como um todo vai melhorando, né? O desenvolvimento do país melhora, a nossa cultura, a nossa mente, nossa mentalidade melhora também. Então, tudo isso é importante e é sobre isso que eu falo aqui no canal, para tu construir uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida que realmente faça sentido, uma vida com resultados, uma vida com um propósito, sabe, com valores. E para tu ter essa vida com valores, eu acredito que Deus, ele tem que ser a nossa direção em tudo, o nosso guia ali, o nosso técnico. Então, se esse vídeo fez sentido para ti, deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima.